Eu vejo que no meio cristão, evangélico, que é o que hoje tem mais predominância em termos de visibilidade, a gente percebe que existe uma certa doença no sentido de estabelecer métricas para balizar o êxito no avanço da obra. Então, por exemplo, tem algumas denominações religiosas que a métrica para definir se um ministério tem êxito ou não é o dom de línguas. Outras denominações, a métrica para balizar o êxito daquela determinada instituição é a arrecadação de recursos. Então, quanto mais um pastor, um líder consegue arrecadar recursos, mais prestígio, mais status, mais destaque ele terá dentro daquela determinada denominação. E outras denominações, e agora eu aponto para nós, têm utilizado a quantidade de batismos como métrica para balizar o êxito e o avanço da obra. Entretanto, nesses versos mostra que todos os dons concedidos à igreja, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos esses dons combinados reúnem os elementos necessários para que a obra avance. Ou seja, nós não podemos, de repente, pegar um determinado indivíduo que tem o dom de evangelista e consegue bater alvos e metas e quantidade de batismo como métrica para dizer que ele é melhor do que o outro que não tem o mesmo dom. Percebe? Porque, infelizmente, isso ocorre. Então, se um sujeito tem, esse daqui batiza 100, o outro batiza 20, esse é melhor do que o que batiza 20, mas não é assim que a palavra está apresentando. Porque o que, nesse caso, recebe um dom que não é o de evangelista, pode ter um dom de ensino, pode ser um mestre, que ele não vai ter a mesma visibilidade evangelística do outro, mas ele faz parte do corpo. É necessário, portanto, não ter essa visão competitiva que o pastor Benjamin mencionou, mas o corpo, cada qual tem a sua função, cada qual tem o seu dom, seu talento, suas características, e um não é melhor do que o outro, um não pode ter mais visibilidade do que o outro, não pode ter mais destaque do que o outro, não pode ser mais prestigiado do que o outro, porque ele tem um determinado dom que é a linguagem, a moeda de troca da instituição que ele faz parte, né? E esse tipo de métrica, em cima do comentário do pastor Joeli, acaba servindo de um fator de desunião. Exatamente. Porque esse tipo de comparação é artificial, porque o apóstolo deve se somar com o evangelista, que deve se somar com o pastor, que aqui pelo texto de Efésios é o mesmo de ser mestre, aquele que ensina, aquele que discipula, aquele que pastoreia de fato. Então não deve haver comparação, mas uma soma desses dons para o avanço da obra. Então a métrica, ela deve ser unicamente espiritual. Sim. Quem traz os frutos, o crescimento, a maturidade é o Espírito. E o texto vem trabalhando estes aspectos. Agora, quando queremos colocar métricas humanas, numéricas, administrativas dentro de algo que é espiritual, se torna então engessado, artificial, se torna um fator de desunião. Então, não que ter metas e alvos seja negativo, mas o que tem que ser estimulado é o serviço. E existem locais diferentes, existem pessoas com personalidades diferentes, desafios completamente diferentes uns dos outros. A gente não pode considerar tudo sendo a mesma coisa. Então, deixar que o Espírito de fato conduza e conduza a igreja ao seu crescimento e maturidade. E para não gerar também opressão, porque tanto o pastor Benjamin quanto eu trabalhamos dentro da obra e tudo mais, nós sabemos que existem pastores que muitas vezes se sentem oprimidos, porque é como você pressionar uma orelha para cheirar. Orelha, a função dos ouvidos, né, do aparato auditivo é para escutar. Imagina um aparato auditivo sendo oprimido para que ele tenha a mesma função do olfato, fazendo esse paralelo, né? Então, existem pastores que se sentem oprimidos porque, de repente, ele não tem resultados, ele não tem a mesma projeção do colega ao lado. Nossa, o colega ao lado batiza, o colega ao lado produz evangelismos, faz colheitas, enfim, consegue ter mais resultados, tem mais visibilidade dentro da sua respectiva associação, enquanto eu não consigo ter o mesmo destaque. Mas, eventualmente, esse pastor que não tem o mesmo resultado tem outros talentos, outras coisas que ele pode agregar à sua igreja local. E me fez lembrar de 1 Coríntios capítulo 3, quando estava tendo um conflito ali de ciúmes e contenda dentro da igreja de Coríntios, e Paulo diz: quem é Paulo? Servos
por meio de quem crestes, e ele diz, no verso 6 do capítulo 3, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém. Veio de Deus. Então, de repente, o pastor Benjamin trabalha num distrito, ele tem determinadas características. Quando eu substituí-lo, eu vou agregar outros valores naquela mesma igreja. E isso é plano de Deus. Eu posso colher, de repente eu posso batizar pessoas que ele deu estudo bíblico. Aí eu vou receber os louros porque eu fiz o batismo, mas ele havia plantado. Eu só colhi. E isso é muito comum acontecer. Exatamente. Então é algo importante.